E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje vamos analisar o primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador. Então, sem mais enrolação, vamos embora. Mudei bastante desde a última vez que a gente se viu. O episódio já começa recapitulando alguns eventos da primeira temporada, e eu acredito que tudo mencionado aqui vai ser muito importante ao decorrer da temporada. Uma dessas menções é ao Homem-Pipa. Por que o James Gunn vai mencionar o Homem-Pipa durante a recapitulação da primeira temporada? Obviamente isso aqui não tá aqui à toa. Anota aí. Além disso, temos uma breve menção ao Eagle, que é o pet do Pacificador, e também uma breve menção à origem do Pacificador, quando ele fala um pouco da sua infância e do que aconteceu entre ele e o seu irmão. Depois disso, aparece anteriormente no DCU, onde vamos ter uma recapitulação mais completa de tudo que aconteceu na temporada anterior. Vamos ter menções à invasão das borboletas, ao próprio Pacificador matando seu pai, a Dabayo tentando consolar o Chris sobre ele não ser culpado pela morte do seu irmão, mas o que chama mesmo a atenção é uma mudança totalmente radical que aconteceu, porque lá no finalzinho da primeira temporada, uma das últimas cenas, a Liga da Justiça chega para ajudar o Pacificador e seus amigos de todo o evento que estava ocorrendo envolvendo as borboletas. Porém, eles chegam atrasados, quando tudo já havia sido resolvido. Só que agora a mudança é que ao invés de chegar os membros da Liga da Justiça, vão chegar os membros da Gangue da Justiça. Especificamente da Gangue, vamos ter o Lanterna Verde, a Mulher Gavião e obviamente o Senhor Incrível. Todos eles apresentados no Superman. Porém, também temos o Superman e a própria Supergirl. Os dois não aparecem de fato. Fica mais como cameo mesmo, sabe? Mas ainda assim é muito interessante. Ah, é claro, a aparição do Jason Momoa e do Ezra Miller é substituída pela aparição do Nathan Fillion e da Isabella Merced. Então aquela piadinha em relação a peixe, esquece. Agora é uma piadinha nova envolvendo o possível fetiche que o Guy Gardner tem com vômito. Nojento, né? Mas, continuando, essa recapitulação da primeira temporada encerra com a gente relembrando que a filha da Amanda Waller expôs ela pra todo mundo. E agora sim começamos de fato a nova temporada. O episódio já começa com o Wiggly acordando o Pacificador, porque supostamente ele tá querendo dar uma voada. Porém, tá muito frio lá fora e o Pacificador resolve abrir aquela porta do universo de bolso, ou desdobramento quântico, eu não sei como vocês preferem chamar. Porque lá é um lugar muito extenso e o Wiggly pode voar à vontade. Então o Pacificador leva ele pra lá. E aí o Wiggly tá lá voando e tal, o Pacificador perde a paciência, tá querendo ir pra cama de novo, chama o Wiggly e o Wiggly não obedece ele, então ele resolve ir atrás do Wiggly. E é nesse momento que o Wiggly tá meio que apontando pra uma porta muito específica. E essa porta tem uma senha, que supostamente é a mesma senha que o Pacificador usa pra entrar nesse universo de bolso. Curioso, o Pacificador resolve botar lá a senha e entra. E adivinha só, ele chega em uma sala com diversas imagens de jornais, de manchetes de jornais pra ser mais específico, de um top trio e várias conquistas desse trio. Inicialmente a gente não sabe, porém mais pra frente descobrimos que esse top trio é o próprio Pacificador, o pai dele e o irmão desse outro universo, dessa outra dimensão que o Pacificador chegou. Enquanto o Pacificador tá olhando para aquelas manchetes, ele se depara com seu pai, mas não o seu verdadeiro pai do seu universo, o seu pai do outro universo. E ele se assusta achando que é um fantasma e vaza dali correndo. E nesse momento que ele volta pro seu universo, temos a excelente nova abertura. Olha pessoal, não me entendam mal, eu ainda prefiro a abertura da primeira temporada, mas essa tá excelente. E a música que toca nessa abertura é Warlord, do Foxy Shazam. E que abertura linda, tá tudo maravilhoso, assim como na primeira. Porém, a tradução da música dessa nova temporada tem tudo a ver com o plot que ela possivelmente está desenvolvendo. Essa música foi escrita com uma mensagem que encoraja de pai para filho, onde basicamente o cantor fala pro seu filho, na música, que a vida vai ser muito difícil, mas que ele tem que aproveitar tanto os momentos ruins quanto os bons. Já em Pacificador, a gente sabe que o Chris ele tem uma relação completamente destruída com o seu pai, o Dragão Branco, marcado por muito abuso, violência e principalmente a ausência de um mínimo afeto. Ao invés do apoio, o Pacificador recebe ódio. Então, temos meio que um paralelo dessa música, pelo menos na minha visão, claro. A música mostra que um pai deveria oferecer o apoio e o amor. Já a série mostra o impacto do Chris em não ter nada disso. E também vemos como ele está tentando reconstruir o seu próprio eu através desses eventos, tanto da primeira temporada como agora da segunda. Após a abertura, temos o título do episódio, que em tradução livre é Os Laços que se Desgastam, porque é exatamente o que rola nesse episódio. Enquanto alguns laços se fortificam, outros acabam se desgastando. Esse episódio também foi escrito e dirigido pelo James Gunn. 6 meses depois desse evento que ocorreu em relação ao Pacificador ter ido para outra dimensão e reencontrado seu pai, podemos ver a Dabayo indo buscar o Chris para levar ele para uma entrevista de emprego. Ela até menciona que é um pouco estranho ele ainda estar morando na casa do pai dele, que basicamente é uma casa que, vamos falar assim, que traz muitos traumas de volta à tona, porque ele tá vivendo em um ambiente onde ele já sofreu bastante. No caminho até o lugar onde o Pacificador vai dar sua entrevista, eles discutem sobre diversos tópicos que eu acho muito interessante. E um
deles é que supostamente a Adebayo e a sua namorada estão dando um tempo. E o motivo é basicamente algo que já foi mencionado na primeira temporada, que a namorada da Adebayo acha esse emprego dela muito perigoso e ela tem medo do que pode acontecer com ela. E por isso que ela pediu um tempo. Além disso, eles também mencionam a haircut. E como supostamente ela tá um pouco afastada do pacificador. A Adebayo menciona que ela chegou a falar com ela e tal, porém ela tá muito chateada, porque depois que a Adebayo expôs a Waller pra todo mundo, meio que alguns do grupo estão sofrendo as consequências, e um deles é a haircut. Até que chegamos no lugar onde o pacificador queria, é a sua entrevista de emprego pra entrar na gangue da justiça. E quem tá lá? O Max Lord, a Mulher Gavião e o Lanterna Verde do Guy Gardner. Vale mencionar que essa entrevista ocorre na Crank Stories, que é basicamente uma empresa fictícia do universo DC e que já apareceu em diversos lugares. O Chris então chega decidido, porque desde os eventos que ocorreu envolvendo a borboleta, ele quer ser visto como herói. Afinal, ele salvou o mundo. Então quem salva o mundo? Os heróis. E o pacificador quer ser visto como herói. Ele quer se redimir do seu passado obscuro. E essa entrevista é uma oportunidade para ele fazer isso. E quando ele está chegando nessa entrevista de emprego, ele se depara com uma mulher saindo chorando, a Coelho Branco. Mais pra frente descobrimos por que essa personagem tão específica estava chorando. Quando chegou a vez de pacificador, ele começa a falar das suas habilidades, no que ele é bom, etc, etc. Só que ele tá ouvindo todos os comentários perversos e maldosos que a gangue tá soltando sobre ele. E ele se sente totalmente ridicularizado. E ele fala pro Max Lord que ele tá ouvindo tudo. E aí a gente descobre que foi exatamente por isso que a Coelho Branco, lá no começo do episódio, saiu chorando. Porque ela também tava ouvindo os comentários que eles estavam soltando sobre os candidatos, né? Então foi, perdão, pessoal, que pra mim a cena foi muito engraçada. Aí o pacificador fica muito puto com tudo que ele tá ouvindo ali e vai embora também. E nesse momento ele volta pra Adebayo e fala que deu errado. Então a cena corta e vamos pra haircut. Aqui podemos ver como ela tá sofrendo as consequências da atitude da Adebayo. Ela tá sendo avaliada por um rapaz que vai decidir ou não se ela tem condições psicológicas para poder atuar em alguma agência de inteligência, tipo a NASA, Argos, etc. Só que ela tá com um comportamento muito explosivo e ele fala que é justamente por isso que, na visão dele, ela não tá apta para isso. Mas sabemos que isso tem dedo da Amanda Waller. A haircut fica totalmente chateada, porque ela fez isso a sua vida inteira e agora ela tá sendo proibida de fazer a única coisa que ela de fato é boa. Então ela desconta sua raiva no carro, ela começa a socar muito o carro, mas isso foi a forma que ela encontrou talvez de botar a raiva que ela tem pra fora. Logo depois, quando ela volta pra casa, ela cruza com o pacificador, tem uma piadinha bem sagaz, a banda do Jared Leto, que é o 30 Seconds to Mars, não sei como pronuncia, mas é uma parada assim. Tem alguns rumores que o James Gunn não vai muito com a cara do Jared Leto. Em outra cena, o Chris conversa com a haircut sobre uma festa que rolou em off. Ela finge que não lembra de nada porque estava muito bêbada, porque claramente ela tá evitando o assunto. Isso deixa o pacificador muito furioso e sai dali com muita raiva. Os dois personagens, eles têm personalidades muito fortes. Eles são muito cabeça dura, então esse diálogo acabou, tipo assim, da pior forma possível. Eles não conseguiram resolver o que quer que eles tinham ali pra resolver naquele momento. Resultado disso, o Chris vai pra casa e começa a se drogar muito e rola uma orgia. Eu acho que essa cena vai gerar um pouco de polêmica, porque sempre que tem a exibição de mamilos e de pintos em séries, sempre tem essa galera que não curte muito. Então eu acho que essa cena vai dar um pouco o que falar nas redes sociais. Porém, eu entendi, pelo menos pra mim, que assim como a haircut tem a forma dela de lidar com a dor, que é se machucando, talvez pra se punir pelo que aconteceu, o pacificador tenta seguir por outro caminho. Ele tenta preencher esse vazio através do sexo e das drogas. E de fato, isso é mostrado de forma muito exagerada, porque é exatamente assim que o pacificador é. Ele é exagerado. E nesse momento vamos ter o primeiro vislumbre do Economus e do Vigilante. Inicialmente descobrimos que o Economus está meio que vigiando a mando da Argos o pacificador. E aí o Vigilante liga pra ele, os dois trocam ideias sobre corujas e... Mano, desculpa, mas o Vigilante é muito engraçado. E em dado momento, o Vigilante menciona mais uma vez que o pacificador tá um pouco chateado, porque depois dos eventos que ocorreu na temporada anterior, ele queria ser visto como herói, e até então isso não tá dando certo. E vale lembrar que já se passaram 6 meses. E então, um pequeno alerta é mostrado na telinha lá do Economus. E descobrimos que toda vez que esse negocinho toca, é porque o pacificador tá tendo acesso ao universo de bolso. E nesse momento que a agente Sasha liga pra ele e fala, olha, fica de olho que o pacificador tá mexendo naquela parada de novo. E o Economus vai lá e tira uma fotinha. Então essa cena corta para o Rick Flag. Pra quem não lembra, lá no filme do Esquadrão, o pacificador matou o filho dele. E aparentemente o plot do Rick nessa temporada é se vingar desse feito. Durante essa conversa entre a Sasha e o Rick, eles falam sobre os riscos que este universo de bolso pode representar. Inclusive entre os eventos de Superman envolvendo o Lex Luthor, que causou toda aquela destruição depois que ele abriu uma fenda. E aqui fica 2 pontos bem claros, que pro Rick,
O pacificador é prioridade total, e ele usa esse universo de bolso como justificativa. Porém, sabemos que o real objetivo dele é se vingar do que ele fez com o filho dele. O pacificador, totalmente bêbado, volta mais uma vez para aquela dimensão que ele foi há 6 meses atrás. Voltando para aquela sala repleta de jornais do Top Trio, ele começa a visualizar tudo que tá por lá. E uma das referências é que o Top Trio meio que enfrentou um vilão chamado a Criatura do Arco-Íris, que é um vilão do Batman. Muito louco o James Gunn ter colocado especificamente esse vilão como menção na série. Essa cena ganha ainda mais significado quando começa a tocar uma música que o principal refrão é If this is just a dream, I don't wanna wake up. Que é basicamente... Por que eu falei isso em inglês? Então... Essa cena ganha ainda mais significado quando começa a tocar uma música onde o principal refrão é se isso foi um sonho, eu não quero acordar. E essa cena toca enquanto o pacificador tá explorando esse ambiente dessa dimensão onde o seu pai e seu irmão estão vivos. Até que ele vê o seu irmão e aquilo desestabiliza totalmente ele. Quando o irmão dele chega, ele até fala, poxa, achava que você estava em outro lugar, você já voltou, como é que tá as coisas? E o pacificador totalmente em choque, tipo... Mas aí ele tenta reagir da forma que dá aquela enroladinha, daqui a pouco o pai dele também chega, e quando ele menos espera, os três estão sentados, conversando, bebendo, e falando um pouquinho da vida deles, e de como as coisas eram antes. E tudo aquilo é muito novo ao pacificador. Ele vê como aquilo era a vida perfeita, que poderia ter sido dele, se obviamente o irmão dele não tivesse sido morrido, e também se o pai dele não fosse um psicopata. Depois que eles conversam bastante, o pai dele vai dormir, o irmão do pacificador questiona ele em relação à namorada dele. E aí, ele vai embora dormir, e nesse momento a gente tem uma cena muito fofa, quando o pacificador fala que ama o irmão dele. E depois disso ele meio que desaba e começa a chorar, porque ele sabe que nada daquilo pertence a ele. Por isso que eu acho que a música que o James Gunn escolheu pra colocar nessa cena, antes desses momentos acontecerem em relação a se for um sonho, eu não quero acordar, faz total sentido, porque aquilo é basicamente um sonho no qual o pacificador não quer acordar, mas ele vai ter que acordar porque ele tem que voltar pro universo dele. A cena corta e a gente vai lá pra Haircut. Ela vai pra um bar, tomar uma anzinha, um cara tenta assediar ela, e ela usa aquilo pra de fato explodir e botar toda a sua raiva pra fora. Ela começa a bater em geral, e infelizmente geral também começa a bater nela. A Haircut sempre dedicou a sua vida ao trabalho e ao combate, mas agora ela foi proibida de exercer exatamente o que define ela. Então, na minha visão, essa busca que ela tem pela briga, pela autopunição, é a única forma que ela encontrou de extravasar essa dor que ela tá sentindo. Depois, voltamos mais uma vez pra Economus, e ele está visitando a Debaio pra avisar pra ela sobre tudo que tá rolando com o pacificador, com a Argus, com o Rick Flag. Então, ele pede pra que ela tente rondar o pacificador pra descobrir o que tá acontecendo, do que se trata esse portal que ele tem pra outra dimensão. E também temos uma pequena piadinha sobre ela não conseguir um emprego bom, e obviamente isso é por causa da mãe dela, da Waller, que tá meio que punindo ela pelo que ela fez. Então voltamos para a última cena do episódio. Depois que o pai do pacificador vai dormir, o irmão do pacificador vai dormir, ele resolve explorar mais um pouquinho aquele ambiente. E aí que ele encontra um quadro com uma foto dele com sua namorada. E adivinha só quem é a namorada do pacificador nesse outro universo. Se você falou Arlequina, você errou, porque na verdade é a Haircut. Então ele fica totalmente chocado com aquela informação olhando assim o quadro. E nesse momento, para pra pensar comigo. Se o pai dele tá vivo, se o irmão dele tá vivo, cadê o pacificador dessa dimensão? E nesse momento que ele aparece com uma arma apontada pro nosso pacificador. Nesse momento começa uma briga generalizada entre os dois. O pacificador tá apanhando demais, ele resolve correr pro universo dele, mas aí o outro pacificador vai atrás dele e os dois começam a brigar muito. E por sorte, o pacificador dá um movimento que sem querer acaba matando a sua versão de outro universo, desse universo feliz, sabe? Que tem um pai e um irmão. Então basicamente o nosso pacificador matou o pacificador que teve uma vida perfeita até então, pelo menos. A namorada perfeita, ou a ex-namorada, o pai e o irmão vivos e felizes. O pacificador matou essa versão feliz dele. E aí o episódio acaba. Também temos uma cena pós-crédito, com mais uma piadinha envolvendo aquela banda que o James Gunn não gosta. Agora vamos para uma análise mais psicológica desse episódio. O episódio inteiro funciona como um grande espelho da mente sombria do pacificador. Tudo gira em torno de lacunas emocionais dele. A ausência do afeto do pai, culpa que ele sente pela morte do irmão, a busca por se tornar um herói, por ser reconhecido como um herói. E a abertura dessa temporada, acompanhada da música Oh Lord, a música é sobre apoio, sobre amor, sobre encorajamento do pai pro filho. E é exatamente isso o que o Chris nunca teve. Esse pequeno contraste da abertura com os eventos da série mostra do que o pacificador precisa e também mostra o que de fato ele teve. As piadinhas, os cameos, tudo isso é colocado em tela para nos mostrar como o pacificador ainda é visto como uma piada, mesmo depois de tudo. Isso reforça a sua frustração. Quando chegamos na dimensão alternativa, o mundo ideal, o irmão vivo, o pai vivo, a sua namorada perfeita, tudo isso faz com que o pacificador desabe, fique em lágrimas, chore, porque ele percebe que nada daquilo é dele. E por mais que ele queira, ele não pode preencher o seu real vazio com essa dimensão, porque ela não é dele. Em paralelo, temos a Haircut, que também tá se perdendo, porque ela tá sendo proibida de fazer o que ela
ela faz de melhor. Enquanto ela busca curar essa dor através de violência, o pacificador tenta curar essa dor através de sexo e drogas. Por fim, essa luta do pacificador com sua versão alternativa traz uma mensagem muito da hora. O que o pacificador seria se ele tivesse tido o amor que esse outro pacificador teve? Será que as coisas teriam dado certo pra ele? Enfim, tudo isso são coisas que vamos descobrir nos próximos episódios. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e comenta. Fui!